No dia 23 de abril de 2006, um homem estava na rua em Kiev, capital da Ucrânia. Ele vestia um antigo uniforme militar soviético e carregava uma câmera velha na mão, agindo de maneira estranha. Para começar, a roupa que ele usava já não era mais aceitável. E se você souber um pouco sobre Ucrânia e Rússia, saberia que mesmo antes da guerra começar, sempre houve tensões entre os dois países. Isso é como um alemão vestindo um uniforme nazista e visitando Israel, uma situação pronta para provocar tumulto. As pessoas já estavam lançando olhares desconfiados, o que fez o homem ficar mais desconfortável e agir ainda mais estranhamente. Felizmente, a polícia estava por perto e viu o homem. Eles se aproximaram e começaram a fazer perguntas. O homem estranho disse que não sabia onde estava e que estaria perdido. A polícia perguntou se ele tinha algum documento de identificação para ajudá-lo. O homem tirou sua identidade e entregou-a aos policiais. Eles se entreolharam confusos ao ver a identidade. A primeira coisa que notaram foi que era de um país que não existia mais, a União Soviética. A Ucrânia fazia parte da União Soviética, mas todos seguiram seus próprios caminhos quando a União Soviética se desfez. E embora aquele documento fosse válido na época, já não era mais produzido. Se fosse um homem idoso de uns 70 anos, poderíamos dizer que estava relembrando os velhos tempos, mas este era alguém na faixa dos 20 anos que definitivamente não deveria ter aquela identidade. O documento mostrava que ele nasceu em 1932 e sua foto correspondia àquela na identidade, que tinha todos os selos governamentais corretos. O nome na identidade era Sergei Ponomarenko, nascido em Kiev. A polícia estava perplexa, pois, de acordo com a identidade, este homem deveria ter 74 anos, mas o que viam era um homem de 20 a 30 anos na frente deles. Um dos policiais perguntou casualmente a Sergei qual dia ele achava que era, e Sergei respondeu 23 de abril de 1958. A polícia concluiu que, seja quem fosse aquele homem, ele precisava de ajuda mental para ser preciso. Sergei disse que não estava louco, mas quanto mais ele falava, especialmente sobre a União Soviética, mais a polícia o olhava como se ele fosse maluco. Finalmente, a polícia deixou claro para Sergei: prisão ou hospital psiquiátrico, sua escolha. Sergei escolheu a segunda opção e eles o levaram para um hospital mental. Eles chegaram ao hospital mental e o colocaram em contato com o psicólogo Dr. Pavel Krutkov. Após o briefing com a polícia, Pavel levou Sergei para seu escritório. Após entrar no escritório, Sergei ficou intrigado, muito interessado em tudo ao seu redor, como se nunca tivesse visto antes. Quando questionado pelo doutor, ele disse que seu aniversário era 16 de junho de 1932 e que tinha apenas 25 anos, com uma paixão por fotografia, razão pela qual tinha a câmera com ele. O doutor decidiu entrar na história de Sergei e perguntou como ele chegou ao futuro. Era dia e eu queria dar um passeio pela cidade. Peguei minha câmera, mas quando saí de casa vi um objeto estranho que tinha forma de sino. Era muito estranho e estava voando de uma maneira esquisita. É difícil explicar o que eu estava vendo. Talvez seja melhor olhar as fotos da minha câmera. Essas são coisas que palavras não conseguem descrever. Sua reação natural, como a de qualquer pessoa que tem uma câmera, foi tirar uma foto. Logo depois de tirar a foto, ele se encontrou nas ruas de Kiev, mas não na cidade que reconhecia. Ele não se moveu nem um centímetro, apenas tirou as mãos da câmera e se viu ali. O Dr. Pavel pegou a câmera de Sergei e olhou através dela, assim como as imagens. Ele viu imediatamente que a câmera era uma antiga e rara Yashica Flex. Ele também deduziu que a câmera usava um tipo de filme que não era mais produzido desde os anos 70. Mas sua expertise tinha um limite, então ele chamou um fotógrafo profissional chamado Vadim Posner para ajudar. Quando Vadim chegou ao local, ficou chocado ao ver a câmera de Sergei. Segundo a explicação de Vadim, Sergei usava a primeira câmera reflex de lente dupla 120 feita pela Yashica em 1953. Ele também notou, ao retirar o filme da câmera,
que o carretel foi feito em 1956 e estava estranhamente em ótimo estado. A princípio, Vadim pensou que Sergei fosse apenas um colecionador entusiasta, porque alguns fotógrafos gostam de manter equipamentos antigos. Mas a câmera de Sergei era uma mistura única de antigo e novo. Outra coisa é que o filme que vinha com essa câmera não era mais fabricado, mas a câmera de Sergei tinha o filme e estava em boas condições. Todos ficaram ainda mais confusos após ouvirem a análise de Vadim. O Dr. Paul pediu a Vadim para revelar algumas das fotos para ver se o OVNI que Sergei mencionou ainda estava lá. Essa imagem não era fácil de fazer, porque não podemos esquecer que a foto foi tirada em 1956. Então, tecnicamente, a imagem foi feita nos últimos anos. Depois de muito trabalho para revelar a foto, Vadim viu o OVNI em forma de sino na imagem, exatamente como Sergei disse. Quando o doutor perguntou sobre o OVNI e a foto, Sergei disse: "Agora você está convencido de que estou dizendo a verdade? Eu ainda não entendo o que é esse objeto e como algo assim aconteceu comigo. No mesmo momento em que tirei a foto e olhei a câmera, de alguma forma apareci neste ano." Algumas das fotos reveladas por Vadim mostravam como eram as ruas de Kiev nos anos 50 e uma foto do próprio Sergei parado ao lado de fora de um prédio em 1956. Uma das fotos também mostrava uma mulher com Sergei, mas naquele momento a conexão exata entre eles ainda era desconhecida. Depois que Vadim terminou de revelar as fotos, ele voltou a estudar o filme novamente. Ele estava tão intrigado com toda a situação que disse que filmes comuns só podem ser armazenados por 20 a 30 anos e precisam ser congelados e selados. Mas o filme de Sergei era realmente estranho. Não passou por todo o processo de preservação, e mesmo assim, as fotos reveladas eram muito claras. Quanto mais Vadim pensava sobre isso, mais incrível lhe parecia, e ele tinha muitas perguntas que queria fazer a Sergei. Ainda havia algumas fotos que eles queriam revelar, e como isso levava tempo, decidiram manter Sergei em uma sala separada, com alguém vigiando do lado de fora para evitar que ele escapasse. Câmeras também foram instaladas na instalação para segurança adicional. Mais tarde naquele dia, após revelar completamente todas as fotos, precisavam que Sergei respondesse a algumas perguntas. Mas quando foram ao seu quarto procurá-lo, ele não estava lá, simplesmente desapareceu. A polícia verificou as câmeras em busca de pistas. As imagens mostravam que Sergei entrou no quarto, mas não o mostravam saindo. No início, todos pensaram que Sergei havia escapado sorrateiramente. Então verificaram todas as câmeras próximas e, para sua surpresa, não viram uma única imagem de Sergei em lugar algum. Ele havia realmente desaparecido. O psiquiatra sugeriu então que eles olhassem as fotos para ver se havia pistas para encontrar Sergei, o que fazia sentido. Eles examinaram todas as fotos tentando encontrar qualquer uma que pudesse fornecer pistas, quase sem sucesso, até verem uma foto de Sergei com uma mulher. Na foto, eles estavam próximos e, por isso, pensaram que Sergei provavelmente tinha um relacionamento com essa mulher. Pavel pediu ajuda à polícia local para investigar o caso e a polícia investigou primeiro os arquivos de registro das residências. Durante a busca, encontraram um arquivo chamado Sergei. No entanto, os arquivos mostravam que essa pessoa desapareceu misteriosamente em 1958. A polícia também descobriu que a mulher na foto era a esposa de Sergei. O nome dela é Valentina Kulik, e quando a encontraram, ela já tinha 74 anos. A polícia imediatamente foi questioná-la, e durante a conversa entre a polícia e Valentina, ela trouxe um álbum de fotos e mostrou uma foto que tirou com Sergei em 1958. Era a mesma foto encontrada na câmera de Sergei quando ele apareceu em 2006. Valentina ficou chocada quando o Dr. Pavel lhe mostrou a mesma foto e perguntou onde ele a conseguiu, e o doutor contou tudo o que havia acontecido. Valentina disse ao doutor que tudo o que Sergei falou era verdade. Ela contou à polícia que Sergei desapareceu por alguns dias em abril de 1958 e ela não conseguia encontrá-lo. Ela estava prestes a relatar à polícia quando Sergei voltou do nada.
Embora estivesse feliz por ter encontrado seu marido perdido, ela notou que Sergei estava agindo de maneira muito estranha depois que voltou. Ele estava muito nervoso, e quando perguntado sobre o que aconteceu enquanto ele estava desaparecido, ele não respondia. Ele também avisou Valentina para não mencionar o que aconteceu nos últimos dias. Isso durou 2 anos, até 1960, quando Sergei finalmente lhe contou o que aconteceu. Ele disse que, quando estava desaparecido, na verdade estava preso no ano de 2006. E aqui está a coisa mais louca. Depois de contar o que aconteceu, ele desapareceu novamente. Dessa vez ele não voltou. Valentina nunca mais viu Sergei depois disso, mas recebeu uma carta dele. Havia uma foto de um homem na carta. Um dos policiais tirou essa foto enquanto ela falava. O homem na foto tinha barba e parecia ter uns 40 anos. Não poderia ser Sergei, mas Valentina insistia que era ele. A prova estava nos olhos. Seus olhos não mudaram. Após uma investigação, descobriram que a foto foi tirada em um parque à beira de um rio em Kiev, atrás de Dnipro, que é o principal rio da Ucrânia. Do outro lado do rio, há prédios altos que não se parecem com o que estão sendo construídos atualmente. A localização é a mesma, mas o prédio não está lá. A única conclusão sobre essa foto é que foi tirada no futuro. Há uma frase escrita no verso: "Eu sou bom em tudo e tentarei voltar." Essa foto tornou as coisas ainda mais confusas. Isso significaria que Sergei não está apenas no futuro, mas tem meios de se comunicar com pessoas do passado. Basicamente, ele é um viajante do tempo. Como isso é possível? A viagem no tempo é real? Todos os tipos de perguntas que temos sobre este caso não foram respondidas. E desde que as autoridades ucranianas não se pronunciaram para refutar os rumores, ficamos com mais teorias e perguntas. Agora, independentemente do que você possa pensar sobre viagem no tempo, ela existe e é muito possível viajar no tempo. Em 1905, Einstein publicou sua Teoria da Relatividade Especial. Einstein descreveu como os relógios em movimento marcam o tempo mais devagar do que os relógios estacionários. Quanto mais rápido você se move, mais devagar o tempo passa. Então, se você quiser ir 100 anos para o futuro, pegue uma nave especial que possa ir a 99,9995% da velocidade da luz, voe 50 anos-luz de distância, vire e volte para a Terra. Teriam se passado 100 anos, mas porque você estava indo tão rápido, isso levaria apenas 1 ano. Essa ideia foi comprovada na vida real. Se você colocar um relógio muito preciso em um avião e voar na mesma direção que a Terra gira, esse relógio ficará ligeiramente atrasado em relação aos relógios na Terra quando você pousar. Isso é a relatividade especial em ação. Cada astronauta no espaço opera em um tempo que está a 0,02 segundos no futuro em relação ao tempo aqui na Terra. Einstein também propôs a teoria da relatividade geral em 1915, que diz que a gravidade é uma característica geométrica do espaço-tempo, também chamada de quatro-dimensionalidade. Isso se resume a que o tempo passa mais devagar quando a gravidade é forte. Isso é conhecido como dilatação temporal gravitacional. Lembra daquela cena em Interestelar, onde Matthew McConaughey e o resto da equipe pousam em um planeta perto de um buraco negro? A gravidade lá era tão forte que a cada hora que eles passavam lá, 7 anos se passavam na Terra. Até o filme A Origem explorou essa noção, mostrando como o tempo passa de maneira diferente dependendo de qual camada do sonho os personagens entravam. Com cada camada subsequente dos sonhos, o tempo desacelera exponencialmente. Sei que esses são exemplos de filmes e alguns de vocês podem pensar que são apenas filmes. Mas adivinhe, isso acontece no mundo real. Na verdade, está acontecendo agora enquanto você assiste a este vídeo. Veja, os satélites de GPS estão a cerca de 12 mil metros acima da superfície da Terra, onde há menos gravidade, e por causa disso, o tempo passa mais rápido nos satélites do que na Terra. Os satélites precisam ser ajustados instantaneamente para coincidir com o tempo mais lento da Terra para que o GPS funcione. Caso contrário, você provavelmente receberia uma rota de GPS que o levaria a um precipício.
A questão de viajar no tempo, seja para o futuro ou para o passado, é que para realizar tal feito seria necessário uma enorme quantidade de energia. Pense na energia de um buraco negro ou de uma estrela explodindo, algo gigantesco. Atualmente, nossa civilização não pode fazer isso, mas talvez, só talvez, uma civilização muito avançada possa, como um OVNI que Sergei viu. Até o psiquiatra Dr. Pavel pensou que o objeto no céu era um OVNI após ouvir a história de Sergei e ver a foto do objeto em forma de sino sobre Kiev. Ele pensou que alienígenas poderiam ter abduzido Sergei, consciente ou inconscientemente. O doutor também baseou essa teoria na teoria da relatividade de Einstein. O Dr. Pavel se perguntou se Sergei foi abduzido por alienígenas, enviado para outra galáxia na velocidade da luz e depois trazido de volta na época errada. O que poderia ter parecido segundos para Sergei, na verdade foram décadas. Isso poderia ter acontecido com Sergei quando ele tirou a foto do OVNI. Será que ele de alguma forma entrou em um buraco de minhoca ou uma fenda no tecido espaço-tempo ao capturar a nave? A nave teria definitivamente a energia necessária para fazer isso. Mas como e por quê? Foi só ele? Sergei foi apenas um dano colateral que aconteceu quando a nave passou? Se foi, eu poderia entender. Mas como ele voltou ao seu tempo em 2006 sem a ajuda da nave espacial e como ele viajou novamente para o futuro e de alguma forma encontrou uma maneira de se comunicar com sua esposa? Quanto mais tento entender essa história, mais perguntas tenho. E isso provavelmente porque tudo que eu disse sobre essa história não aconteceu. Tudo que eu acabei de contar é nada mais do que uma grande história e tudo de um programa de TV. Foi tudo em um programa chamado Aliens que foi ao ar em 2012 em uma estação ucraniana chamada 1+1. Houve um total de 10 episódios e essa história acontece no terceiro episódio, que se chama Viajante do Tempo. Outros títulos incluem abduções alienígenas, efeito de levitação, fantasmas e círculos nas plantações. O programa era principalmente sobre histórias de coisas estranhas e sobrenaturais que aconteceram. E a coisa mais louca é que todo episódio começa com um aviso que dizia: a série Aliens visa restaurar cenas de tópicos controversos. Qualquer teoria e hipótese proposta não pode ser considerada correta e mais pesquisas científicas são necessárias. Todas as restaurações de cenas são baseadas nas declarações de testemunhas. Não há evidências conclusivas para provar a existência de alienígenas. Sua opinião sobre este assunto é sua. Em outras palavras, o próprio programa diz que qualquer teoria apresentada não pode ser considerada verdadeira. Também ressalta que essas são restaurações de cenas, o que significa que todas aquelas fotos e vídeos de Sergei que você vê em vários sites sobre essa história são, na verdade, recriações. Além disso, a foto de Sergei ao lado do rio no parque é falsa. Quando você aumenta o zoom e olha bem para a foto, pode ver que os prédios altos ao fundo foram adicionados com Photoshop. Alguns prédios são basicamente alongados, e pode-se facilmente usar o Photoshop para aumentá-los ou diminuí-los. À primeira vista, parece um edifício alto, mas um olhar mais atento revelará os traços desajeitados do Photoshop. Acreditamos que o prédio usado na imagem seja o Empire State Building em Nova York. Além disso, o documento de identificação que parecia original não era falso. Você pode ver claramente as diferenças no documento. Sergei disse no vídeo que nasceu em 17 de junho de 1932, mas a data de nascimento em seu cartão de membro da Liga da Juventude Comunista mostra que ele nasceu em março de 1932, o que é diferente do que ele disse. A menos que você esteja sofrendo de demência, não vejo como você pode esquecer facilmente o mês do seu nascimento. Existem também alguns detalhes bastante evidentes que estão errados neste episódio. Por exemplo, a filmagem da câmera de segurança mostra a data como terça-feira, 23 de abril de 2006. Mas se você verificar o calendário, verá que 23 de abril de 2006 foi um domingo. Todos os eventos sobre esta história foram inventados e as pessoas nela são nada mais do que atores.